Olá, tudo bom com você? Tudo em paz, tudo na graça, tudo na glória de Deus. Que você seja tremendamente abençoado, que você seja muito abençoado mesmo. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Esses dias eu estava meditando sobre uma coisa interessante. Por que será que para nós é muito mais fácil acreditar em notícias ruins do que em notícias boas? Por que será que para nós é muito mais fácil acreditar que a gente é pecador, não vale nada, não vai dar em nada, não dá conta de nada, do que acreditar que nós podemos sim tudo em Jesus, de que Jesus perdoa os nossos pecados e nos lava de toda impureza, de todo pecado? É muito mais fácil a gente acreditar nas coisas ruins que as pessoas falam sobre nós do que acreditar nas bênçãos. É engraçado quando você está na igreja, por exemplo, e que alguém fala para você: olha, meu irmão, essa semana você vai receber uma resposta boa a respeito daquela questão que você tem. E aí você vai para casa pensando: será? Será que vai ser mesmo? Agora, se alguém chegar para você e falar: olha, fulano, cuidado! Cuidado porque você vai sair daqui e vai ser atropelado. Você praticamente não sai da igreja. A gente confia muito mais nas coisas ruins que falam a nosso respeito do que nas coisas boas. Nós esquecemos que para Deus nós somos especiais. Nós esquecemos que para Deus Ele cuida de nós, Ele coloca a sua mão ao nosso redor, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos mantém de pé. Mas a gente tem esse problema de acreditar. Se uma pessoa chegar para nós e falar que a gente não tem condição, não é capaz de fazer uma coisa, a gente acredita nele. Mas se alguém chegar e falar: não, você é capaz, você dá conta, vai em frente, a gente duvida. Nós esquecemos que Deus nos formou de uma forma maravilhosa, nós esquecemos que Deus nos criou para a bênção. Deus nos criou para a vitória. Nós vamos ter problemas sim, com certeza. O Evangelho de Jesus, ele nunca nos garantiu uma vida sem problemas. Não, muito pelo contrário. Jesus mesmo, ele sempre falou: no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque você, nós vencemos o mundo. Se nós andamos nos caminhos de Jesus, se nós andamos nas palavras de Jesus, se nós andamos naquilo que Jesus fez para nós, nós seremos mais que vencedores do jeito que ele foi. Mas nós vamos passar por problemas. Eles vão acontecer, as dúvidas vão vir. Jesus teve dúvida. Jesus no Getsêmani, ele chega diante de Deus e ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, permita que eu não passe por isso. Mas Jesus, ele falou assim: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus confiou totalmente naquilo que Deus é para ele, naquilo que Deus representava para ele, naquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus acreditava na sua identidade, a identidade de filho de Deus. A identidade daquele que estava cheio, repleto do Espírito Santo, que tinha recebido o Espírito Santo quando foi batizado, da mesma forma que eu e você.
Mas por que será que nós sempre acreditamos naquilo que não é bom? Essa é uma estratégia que o inimigo usa com a gente. Ele sempre joga a dúvida, ele sempre joga aquele pensamento de que as coisas não vão dar certo. Ele sempre joga a dúvida se Deus realmente está naquele negócio ou se Deus realmente se preocupa conosco. Ele sempre coloca essa dúvida em nós. Mas olha só que interessante que diz a palavra de Deus no livro de Salmo, no capítulo 139, no versículo 13. A palavra de Deus, ela fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Salmo 139, ele começa no seu primeiro versículo dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe, Deus, ele sabe tudo a nosso respeito. Deus, ele conhece tudo aquilo que nós fazemos e que nós deixamos de fazer. Não existe um lugar onde a gente possa se esconder de Deus. Não existe um lugar onde Deus não esteja enxergando o que nós estamos fazendo. E mais, Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe a motivação do nosso coração. Ele sabe aquilo que passa no nosso pensamento, na nossa alma, no nosso espírito. Deus, ele nos conhece profundamente, afinal de contas, foi ele que nos criou. Então ele sabe, quando ele diz para nós que nós podemos fazer alguma coisa, nós precisamos ter fé e acreditar que verdadeiramente nós podemos fazer. Nós temos que ter fé e acreditar que verdadeiramente Deus está no controle de tudo e ele vai segurar na nossa mão e nos levar até a conclusão daquela tarefa, até a conclusão daquilo que ele propôs para nós. Se nós permitirmos que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida, sabe, nós teremos uma vida muito diferente. Nós teremos uma vida muito mais tranquila. Mesmo passando por problemas, nós vamos ter a certeza de que Deus está no controle. É Ele que segura na nossa mão, é Ele que nos leva, é Ele que nos faz fortes, é Ele que nos faz passar pelos problemas. Da mesma forma como Jesus, quando ele estava no barco com os discípulos e começou aquela tempestade, Jesus já tinha dito para eles: passemos para o outro lado. A ordem já estava dada. A determinação já tinha sido feita. Passemos. Em momento algum, Jesus disse: olha, mas toma cuidado que nós podemos afundar. Não. Jesus falou: passemos. Com certeza nós vamos passar. Mas, mesmo assim, os discípulos não confiaram. Por quê? Porque o inimigo veio colocando dúvidas na cabeça deles. À medida que a tempestade piorava, à medida que o vento ficava mais forte, à medida que a água ia entrando no barco, eles iam tendo dúvidas. Será que nós vamos passar realmente? Será que nós vamos chegar do outro lado? Será que nós somos tão especiais assim, a ponto de Deus cuidar de nós para nos levar até o final, até o outro lado, até a vitória? Essa é a dúvida que vem na nossa cabeça. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos aumentar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais o Deus a quem nós dizemos que servimos. Saber que Ele não falha em suas promessas, saber que a sua palavra não volta vazia, mas vai e cumpre aquilo que ela foi mandada fazer. Olha só o que diz no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. A palavra de Deus, ela fala assim:
Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes quando? Antes quando? A palavra de Deus nos diz que Deus já escreveu os nossos dias no ventre da nossa mãe. Os nossos dias todos já foram escritos. As obras já foram preparadas antes para que a gente praticasse. Se nós permitirmos que Deus cumpra o seu propósito, o seu plano estabelecido para a nossa vida, se a gente obedecer a Deus naquilo que Ele tem para nós, a nossa vida será bem diferente. A gente não vai bater tanto a cabeça, a gente não vai ficar dando tanta cabeçada. É uma pena que a gente aprenda isso muito tarde. Principalmente aqueles como eu, que não conheceram Jesus profundamente, ainda na infância, não vieram de lares cristãos, de berços cristãos, mas foram dando cabeçada, 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 e a palavra de Deus diz que nós nos achegamos a Deus, nos achegamos a Jesus por causa da necessidade, por causa da dor. A gente procura Jesus na hora da nossa necessidade. Jesus mesmo falou isso. Vocês me seguem por causa da comida que eu dei a vocês. Vocês me seguem porque eu faço milagre, vocês me seguem porque eu faço cura, vocês me seguem porque eu liberto dos demônios? Por que será que nós temos tanta dificuldade de entender que nós somos especiais, que nós somos filhos de Deus, herdeiros com Jesus de tudo aquilo que pertence a Deus? Por que será que nós temos tanta dificuldade de acreditar que Deus segura a nossa mão e nos sustenta de pé e vai nos levar até o seu objetivo? Não importando se nós vamos passar por dificuldades para aprender algumas coisas, não importando se nós vamos passar por tribulações, pelas tempestades, para aprender a confiar em Deus cada vez mais. Nós vamos chegar do outro lado, se nós confiarmos em Deus. A palavra de Deus é bem clara, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação, nós nunca veremos a Deus. Então nós temos que confiar, nós temos que ter fé e nós temos que nos santificar. Andar em santidade. Agora, andar em santidade não quer dizer que eu não posso gostar de futebol, eu não posso gostar de alguma coisa, eu tenho que ter uma auréola na minha cabeça e asinhas e ficar tocando harpa a vida inteira. Não, não é isso. Santificar é se separar do pecado. Santificar é fugir da tentação. Santificar é escutar o Espírito Santo quando nós estamos tomando um caminho errado. Santificar é obedecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, conhecer a Deus. Isso é nos santificar. No livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos em constante construção. Se fosse possível, a gente iria andar na rua com uma placa em nosso peito dizendo em obras. Você já andou na estrada? Quando você vê aquelas placas, a estrada está tendo reforma na estrada e aparece aquelas placas em obras, em obras. É assim que nós devemos andar.
Nós estamos em constante construção, nós estamos em constante manutenção. Deus, ele vem terminando a obra em nós. Sabe até quando? Até quando Jesus voltar e nos levar para o reino dele, e nós tivermos o nosso corpo glorificado como ele teve. Só aí a obra em nós vai terminar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sendo santificados, construídos, modificados, melhorados. Nós estamos em constante obra. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Realizar a obra, realizar aquilo que ele tem para fazer em nós. Confiar que a nossa vida anda debaixo da maravilhosa mão de Deus, abençoadora mão de Deus, e que as coisas boas acontecem sim na nossa vida. Muito mais do que as ruins. E nós precisamos confiar nisso. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 10, a palavra de Deus ela diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas peregrinações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que Deus me fortalece. Deus, ele está querendo fazer uma grande obra na nossa vida. Deus, ele está querendo nos colocar para ter uma vida abundante, como Jesus nos disse. Nos levar, nos construir, nos modificar, para que a gente possa chegar a essa vida abundante. Que nós possamos, através da meditação da palavra, que nós possamos, através dessa palavra, entrar na presença de Deus, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós e, principalmente, confiar que Deus está no controle da nossa vida. Entregar a Deus todas as áreas da nossa vida, permitir que ele trabalhe, modifique, transforme todas as áreas da nossa vida, permitir que ele nos sonde, nos conheça cada vez mais, ver se há em nós algum caminho mau e retirar tudo isso de nós, para que a gente tenha dentro de nós somente aquilo que pertence a Deus. Que a gente possa confiar mais nas coisas boas, que a gente possa confiar mais naquilo que as pessoas falam de bom ao nosso respeito. Porque é muito fácil a gente acreditar nas coisas ruins. Difícil é a gente crer que Deus nos fez para a vitória, que Deus nos fez para a vida abundante, que Deus nos fez para uma vida de graça, de glória na presença dele. Agora veja bem, eu não estou dizendo em momento algum que você não vai ter doenças, que você não vai passar pelo desemprego, que você não vai passar pela escassez, que você não vai passar pelo luto, pela perda de alguém, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
Nessas festas de final de ano, é quando a gente começa a lembrar daquelas pessoas que nós perdemos. Aliás, nós não perdemos, porque nós sabemos onde elas estão, aquelas pessoas que partiram antes de nós. Então, que a gente possa entender que Deus está trabalhando em nós cada vez mais, fazendo de nós pessoas melhores a cada dia. E se nós entendermos que nós somos sim pecadores, que nós somos sim falhos, que a gente pode errar, mas que Deus está no controle, nos sustentando e nos guiando no caminho certo, nós vamos viver uma vida mais tranquila, entendendo que não existe nada que nós possamos fazer que faça Deus nos amar mais. E também não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Deus, ele já nos ama de uma forma incondicional. Nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Agora, no Natal, nós estamos comemorando justamente isso. O nascimento de Jesus, que veio ao mundo para crescer, viver e morrer no nosso lugar, ressuscitar para nos dar a vida eterna. Que essa palavra possa nos trazer fé, que essa palavra possa nos trazer a certeza de que nós somos pessoas boas, de que nós somos pessoas amadas por Deus, sustentadas por Deus, que nós somos especiais para Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Então, quando nós chegarmos diante de Deus para fazer as nossas orações, as nossas petições, nós podemos lembrar: Deus me ama, Deus me escuta, Deus se preocupa comigo, Deus ouve as minhas orações e responde. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são relevantes e têm um conteúdo muito bom, que merece ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama, que te rodeia, as pessoas que são da sua convivência, possam também ouvir essa palavra e ter a sua fé edificada. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não endureça o seu coração. Ouça essa palavra. Entenda que você é especial para Deus. Não importa se você acredita, não importa se você aceita. O que importa é que, apesar de você, Deus te vê como uma pessoa especial para Ele. Pense nisso. Medite nisso. Esse vídeo chegou até você não foi por acaso. Em Jesus não existe coincidência. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Proclame, propague a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, para todos aqueles que você encontrar, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo!